Então, resolvendo esse, na verdade, exercício número 3 da parte aí de potencial elétrico, trabalho da força elétrica. E fala o seguinte, ó, um sistema de cargas pontuais é formado por duas cargas positivas, mais Q, e uma carga negativa, menos Q, todas de mesma intensidade, cada qual fixa em um dos vértices de um triângulo equilátero de lado R. Se substituirmos a carga negativa por uma positiva de mesma intensidade, qual será a variação da energia potencial elétrica do sistema? A constante de Coulomb denotada é K. Bom, eu vou representar aqui do lado para a gente analisar com mais calma, né? Então, ele quer saber a variação da energia. Primeiramente, vamos pensar aí, ó, o que está ocorrendo, né? Então, exercício número 3, dá uma olhadinha aí. Ele fala o seguinte, ó, você tem um triângulo equilátero de lado R, então vamos tentar fazer esse triângulo aqui, né? Aí, nos vértices desse triângulo, só apagar esse pontinho que não ficou muito legal. Nos vértices você tem, em dois deles você vai ter duas cargas positivas, ó, uma aqui, outra aqui, certo? E uma negativa aqui em cima. Essa daqui seria menos Q, tá? Claro que aqui você tem uma energia acumulada. Lembre-se que energia, tanto energia quanto força elétrica, é sempre dada entre dois corpos ou mais, certo? Então, se eu falar aqui, ó, chamar essa carga aqui de 1, essa de 2 e essa de 3, você tem uma energia acumulada entre 1 e 2, entre 1 e 3 e entre 2 e 3. É sempre par a par. Então, o que vai ser a energia total aqui? A energia total é a soma desses pares de energia, certo? Respeitando aqui sempre que, no caso de energia, eu não trabalho com módulo, tá? Outra coisa importante que ele fornece, né, por ser um triângulo equilátero, ele dá para nós aí que os lados desse triângulo mede R, tá? Então todas as cargas aí estão separadas entre si por uma distância R. Então vamos calcular nessa primeira situação inicial aqui, ó. Então, ó, situação inicial. Situação, volta. Vamos para cá. Inicial. O que vai ser a energia total? Bom, a energia total é a soma das energias parciais aí, ó. Então, E total, energia potencial total, certo? Vai ser a energia entre 1 e 2, mais a energia entre 1 e 3, mais a energia entre 2 e 3. Certo? Então, só substituir na fórmula aí, ó, como que eu calculo essas energias? É a constante eletrostática vezes a carga 1 vezes a carga 2 sem um módulo, dividido aí pela distância de separação entre elas, sem o termo quadrático, tá? Senão é força. Então, vamos lá. K vezes carga 1 é menos Q, carga 2 é Q, certo? Dividido por R, mais aqui, ó. Mesma coisa aqui vai ficar, né? K vezes menos Q vezes Q dividido por R mais aqui K. Aí, no caso, como que é entre 2 e 3, são as duas cargas positivas. Então, isso daqui vai ficar dessa maneira. Então, o E total, o que vai acontecer aqui, ó? Dá uma olhada. K, aliás, eu vou colocar já o sinal negativo na frente. Ó, que vai ficar menos K vezes Q ao quadrado sobre R, menos K vezes Q ao quadrado sobre R, mais K vezes Q ao quadrado sobre R. Lógico que um termo desse aqui, ó, esse menos aqui, vai se anular com esse mais aqui,
certo? Então você vai ter uma energia total que é definida simplesmente aí por como se fosse a energia entre uma carga positiva e uma carga negativa, tá? Por isso a importância aí, eu sempre falei, de se utilizar o sinal das cargas. Isso daqui na situação inicial, tá? E aí o que ele fala? Ele troca essa carga negativa aqui, ele tira ela e coloca uma outra carga positiva, né? E aí, claro, você tem uma nova configuração de energia, correto? E ele quer saber agora, nessa situação final, aliás, ele vai pedir a variação, ele pediu a variação para nós, né? Então vamos calcular a situação final, qual que é a energia total final. Opa. Então, vamos lá, vou chamar de E'. E' total, novamente, ó, é a energia entre a carga 1 e 2, mais a energia entre 1 e 3, mais a energia entre 2 e 3. Só que, poxa, todas são positivas, todas vão ser iguais a esse termo aqui, tá? Então, concorda que E' total aqui, a energia total no final vai dar 3 vezes, né? Porque você vai somar K vezes Q ao quadrado dividido por R, sem problema. E aí ele pergunta o seguinte, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, no final. Ele pergunta o seguinte, ó, qual será a variação da energia potencial do sistema aí quando você substitui as cargas aí, ó, a carga negativa, né? Se substituirmos a carga negativa por uma positiva de mesma intensidade, qual que é a variação? Então, poxa, tá bem simples para a gente determinar essa variação, né? Porque eu já tenho o final e tenho a inicial. Então, a variação da energia potencial aqui, ó, vai ser a energia potencial final menos a energia potencial inicial, correto? Então, só substituir aqui, ó. Energia potencial final, 3K vezes Q ao quadrado sobre R, menos, olha o sinal de menos, como que é importantíssimo, a energia que nós tínhamos no início aqui dividido por R. Vai ficar positivo, então você vai ter uma variação de energia potencial como 4K vezes Q ao quadrado dividido por R. Certo? Tranquilo? Então, qual que é a resposta? Resposta D, de jeans. Nossa, fazia tempo que eu não falava isso. Tranquilo aí, pessoal? Bom, se ninguém falou nada, espero que vocês estejam me ouvindo, que eu não esteja... Valeu, Nath. Olha o 4 aí. Uma carga elétrica pontiforme, positiva, está fixa em uma região do espaço e cria um campo elétrico ao seu redor. Outra carga elétrica pontiforme, que também é positiva, colocada numa determinada posição desse campo elétrico gerado pela primeira aí, ó, podendo se mover aí dentro dele. A malha quadriculada, representada na figura, está contida num plano XY que contém as cargas. Então, inicialmente você tem essa carga aqui, esse Qzão aqui, certo? E aí você tem a outra carguinha que está colocada aqui num ponto A, tá? Vamos ver o que ele vai falar aqui na letra A. Quando na posição A, Q fica sujeito a uma força eletrostática de módulo F exercida por Qzão. Calcule o módulo da força eletrostática entre Qzão e Qzinho, né? Apenas em função de F, ou seja, quando ela está na posição A, só que quando Q estiver na posição B. Bom, na posição A você tem exatamente essa situação aqui, né? Percebam o que vai ser importante para nós aqui, ó. A distância de separação entre elas, que é bem simples aqui, ó, só contar o número de quadradinhos, ó.
Então, aqui na posição A, 1, 2, 3, 4 quadradinhos. E ele chama cada quadradinho de D, então 4D. Só que quando eu desloco essa carga aqui, Qzinho, de A para B, né? A distância entre elas passa a ser isso daqui, ó. Qual que é essa distância? Bom, se vocês verem aqui, ó, essa distância aqui que eu vou chamar de D', ela está situada aí na diagonal de um quadrado, né? De lado 4D. Então, portanto, eu posso falar que D' nada mais é do que o quê? Se é a diagonal de um quadrado, L raiz de 2, certo? O L é 4D vezes raiz de 2. Isso aí define essa minha distância nova, tá? Tá. Vamos olhar inicialmente aqui só para a posição A. Não preciso me preocupar aí por enquanto com a posição B. Na posição A, as duas cargas são positivas, certo? Então você tem uma força aqui eletrostática que ele chama de F. Tá aqui. Vamos definir essa força. Então vamos colocar aqui, vai. 4. Na posição A, o que vai ser F? Poxa, pela lei de Coulomb, F é igual a K, constante eletrostática, vezes Qzão, módulo, tá? Mas aqui as duas são positivas, então sem problema, vezes Qzão, vezes Qzinho, dividido aqui, ó, por 4D ao quadrado. Então você ficaria com essa força sendo definida em termos das cargas, dessa distância, dessa maneira, 16D ao quadrado, tá? Eu poderia ter chamado esse 4D de x também. Talvez facilitaria muito mais aí minhas contas, tá? Mas sem problema. Então essa daqui era a letra A, que eu estou resolvendo, né, do exercício. Agora vamos pegar essa carga na posição B. Ele quer que você determine essa nova força agora na posição B, só que em termos de F. Então, como que a gente vai fazer isso? Ó, se eu olhar aqui na posição B, ele tem a força aqui, ó. Como que vai estar essa força? Vai estar na direção da reta que passa pela carga Qzão, pela carga Qzinho, né? Então tá aqui, ó. Eu vou chamar essa força de F', tá? Como que eu calcularia essa força? Novamente, claro, pela lei de Coulomb. Poxa, bem simples, ó. Então, na posição B, F' vai ser K, Qzão vezes Qzinho, não mudou as cargas, dividido pela distância de separação entre elas ao quadrado. A distância, como nós vimos ali, ó, é 4D raiz de 2. Então, vai ficar tudo isso ao quadrado. 4D raiz de 2 ao quadrado. Isso fica como? Ó? Fica K vezes Qzão vezes... Opa, é Qzinho. 4D vai ficar 16D ao quadrado. Raiz de 2 sai da raiz. Eu não multipliquei direto pelo seguinte, ó. Dá uma observada aqui. Quem que é esse cara aqui, ó? Quem que é isso? Isso daqui nada mais é do que o F que nós definimos anteriormente. Então eu posso falar que, na verdade, a força na posição B, o F' aí, ele pode ser dado em termos de F, que nada mais é do que F sobre 2. Tá aqui a resposta. Tranquilo? Falem-se agora ou calem-se para sempre. Bom, acho que tá tranquilo aí, né? Então, por enquanto tá simples, né, pessoal? Então vamos aqui, ó. Vamos ver o item B, o que ele pede. Deixa eu só tirar essas coisas daqui. Adotando raiz de 2 como 1,4 e sendo K a constante eletrostática do meio onde se encontram as cargas, calcule o trabalho realizado pela força elétrica quando a carga Q é transportada de A para B. Pessoal, vamos aqui pela definição de potencial.
Deixa eu só mudar as coisas de lugar para não ficar muito bagunçado. Então, ó, vamos pela definição de potencial. Opa. Não, cara. De acordo com a definição de potencial, eu tenho um potencial gerado no ponto A. Esquece que você tem uma carga aqui no ponto A. Tá? Vou até apagar isso daqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Ó. Só vou deixar as distâncias. Então, vamos por aqui. Ó. Você tem um potencial no ponto A, que eu vou chamar de VA. E, claro, você tem um potencial no ponto B, que seria VB. Quem que gera esses potenciais? Quem gera o potencial é a carga Qzão. Carga Qzinha é como se nem existisse, não vai importar. Eu estou olhando para um ponto no espaço, onde que ele tem um potencial. Se eu colocar uma carga lá, essa carga ganha energia. Tranquilo? Tá. Então vamos calcular inicialmente esses potenciais aqui, ó, em cada ponto separadamente. Então na letra B aí, ó, potenciais. Vamos aí, primeiro em A, potencial em A, Vzão A aqui, ó, muito simples, vai ser o quê? K vezes Qzão, não é em módulo, mas aqui também não vai fazer diferença, dividido pela distância entre o ponto até a carga que gera. No caso aí não precisa colocar o quadrado, não é campo elétrico. Então, e do B a mesma ideia, só que qual que vai ser o potencial do B? É 4 o que, cara? K vezes Qzão, dividido pela distância de separação, que a gente calculou aqui, 4D raiz de 2. Ele fala, inclusive, para usar o raiz de 2 como 1,4, tá? Bom, depois eu substituo isso, tá? Ele quer o trabalho realizado quando a carga Qzinho é transportada aí de A para B. O que eu tenho que tomar muito cuidado na ideia de trabalho da força elétrica, pessoal? Acho que eu já comentei isso com vocês. O que eu tenho que tomar cuidado é o seguinte: o trabalho, vou colocar aqui, ó, ele é sempre dado do inicial para o final. Quando eu vou definir em termos de potenciais, que é o trabalho da força elétrica. Fazendo da maneira mais simples, tá? Que por trás aqui tem o teorema da energia potencial, mas eu vou aqui, ó, carguinha, a carguinha que está se movendo, né, o Qzinho, vezes o que, ó, aí é o que eu falei, ó, é o inicial, então é o A, sai de A, ó, VA, menos VB. Muda a ordem, porque não sei se vocês recordam aquele sinal de menos do teorema da energia potencial. Por isso que fica sempre aqui, ó, inicial e aqui final, tá? Então, poxa, só substituir aí e vai ficar bem simples. Trabalho da força elétrica é igual a Q, né? Aí, ó, não vou colocar em evidência agora, não. Vai ficar isso daqui, ó. 4K. Opa, cadê o K? 4K vezes Qzão dividido por... Não tem esse 4 em cima, cara. Eu tô falando esse 4, mas desde o começo. Tô ficando maluco. K vezes Qzão dividido por 4D. Menos K vezes Qzão dividido por 4D raiz de 2. Vou colocar K, Qzão dividido por 4D em evidência, tá? Então vai ficar isso daqui, ó, trabalho da força elétrica. Vai ficar igual, ó. Tiro ali dentro do parênteses, então vai ficar K, Qzão, o Qzinho já estava ali do lado de fora, dividido por 4D. Dentro do parênteses vai ficar isso daqui, ó. 1 menos 1 sobre raiz de 2. 1 sobre raiz de 2, agora sim eu vou substituir.
que é 1 sobre 1,4, certo? Então, aí fazendo as continhas, né? Vai ficar aqui o trabalho da força elétrica é igual K, Qzão, vezes Qzinho, dividido por 4D. 1 dividido por 1,4 dá 0,71, aproximadamente, né? Aí 1 menos isso vai dar 0,28. Ó, tudo isso daqui dá 0,28. Na verdade, 0,29, tá? Só vou dividir por 4, dá 0,71 de novo. Na verdade, daria para ficar mais simplificado, né? Seria o quê? 1/4 do lado de fora aí, ó. Mas vamos colocar dessa maneira. Trabalho da força elétrica vai dar aproximadamente aí, ó, 0,071 K vezes Qzão vezes Qzinho dividido por D. Certo? Só fiz as continhas ali no meio da calculadora e, como não tem resposta, sai isso mesmo. Alguma dúvida, pessoal? Então, só deixa eu dar uma ajeitadinha aqui para os outros exercícios. Então, vamos pensar nessa ideia aqui primeiramente, ó. Como a gente já havia comentado aí da carga positiva, tá? Então pense o seguinte, ó. Nós já definimos aqui para as cargas, né? Como se comporta o campo elétrico, tá? Como que são os vetores campo elétricos no caso aí de uma carga positiva? Os vetores são saindo dessa carga. Lembram-se disso? Os vetores que nós falamos que é o campo de afastamento. Olha aqui, ele está representado pela linha azul. Então, se eu for traçando todos os vetores, eu crio uma representação global, tá? Essa representação global que está aqui traçada em azul seria a representação de como está se comportando o meu campo elétrico. Então, seria a minha chamada aí linhas de força, tá? Eu sei que o nome é meio estranho, né? O mais correto aí talvez seria linhas de campo, mas é simplesmente didático. Não quer dizer que tem força aqui, né? É somente um ponto do espaço aí onde que eu posso sentir aí que eu tenho o campo elétrico. E ao mesmo tempo, ao redor da carga, eu tenho a presença aí dos potenciais elétricos. E claro, se as distâncias em relação aos pontos são sempre as mesmas, eu posso criar aí uma superfície. No caso aí uma superfície circular, né, uma superfície esférica, digamos, concêntricas à carga, onde que sempre você vai ter o mesmo valor de potencial elétrico, tá? Então, se eu pegar nesse pontinho aqui, por exemplo, ó, aqui você tem um potencial elétrico que eu posso chamar de V, e se eu estou pegando a mesma distância, só que aqui agora do outro lado, o potencial é o mesmo. Não mudou a carga no centro, a carga continua sendo Qzão, tá? O que dá para perceber já aqui, ó? Bom, onde que o campo elétrico ele vai ser mais intenso? Obviamente, mais próximo da carga. Lembra-se disso? Por quê? O campo elétrico é dado por isso daqui. E igual a K módulo de Q dividido por R ao quadrado. Então, quanto menor a distância aqui, ó, maior é a intensidade do campo elétrico. Então, quando eu estiver aqui mais próximo da carga, além de ter matematicamente, a gente define essa intensidade de campo elétrico, dá para perceber o que, ó? Dá para perceber quando você fecha uma certa área, igual eu fechei essa área verde aqui, ó, você tem bastante linhas de campo aqui próximas. Você pega aí 3 linhas de campo. Se eu pego essa mesma área, vou fazer bonito aqui, né? Vamos usar recurso. Poxa. Vou pegar essa mesma área aqui, ó.
Cadê? Ai, cara. Aí. Não, cara, não era pra fazer isso. Ó, aqui, ó. Pego essa mesma área, eu coloco ela mais afastada, ó. Tá vendo? Você não tem passando por ela a mesma quantidade de linhas de força. O que que isso indica? Que o campo nessa região agora mais afastada, vamos chamar essa região mais afastada aqui de B, tá? E a região mais interna de A. Então o campo elétrico em B é mais fraco, é menos intenso, não tem tantas linhas de força ali, tá? Isso é uma visão, digamos, global, pessoal. A gente sabe disso, claro, pela fórmula aqui, ó. Nós calculamos, nós sabemos que quanto mais distante da carga aí eu vou ter uma menor intensidade do campo elétrico, certo? Outro aspecto importante, tá? É o seguinte, para o potencial elétrico. Vamos pensar no potencial elétrico. Como que eu calculo o potencial elétrico? Potencial elétrico é isso daqui, ó. Tá? Sem estar em módulo. Importante isso. Bem que a carga aqui é positiva, não vai fazer diferença. Então, se eu pego dois pontos quaisquer aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Pega esse ponto aqui, ó. Então, voltando aqui, ó. Se eu pegar um ponto aqui, ó, em cima de uma superfície. Vamos supor aqui que esse ponto eu vou chamar de C. Então, aqui nesse ponto, você tem aqui o potencial C. Pega um ponto mais externo, uma superfície mais externa que seria D. Então, nesse ponto aí, eu tenho o potencial D. O que dá para perceber aqui, pessoal? Se eu for calcular esses potenciais, bom, eu utilizaria essa formulinha aqui, né? Ó, tá. A carga é positiva. Então, quer dizer o quê? Onde que o potencial vai ser maior? Claro que no potencial em C, né? Porque a distância entre a carga, aqui, ó, essa distância aqui, ó, é menor. Vou chamar aqui de RC, ó. Como a distância é menor, o potencial é maior. Então, ó, eu posso definir aqui que VD é menor que VC. Concordam com isso? Estou me afastando da carga, a distância está aumentando, consequentemente o potencial diminui. Certo? Ótimo. Agora, qual relação que eu tenho que é importantíssima, pessoal? Ó, presta atenção nisso daqui. Ó. São duas coisinhas básicas aqui, mas que você tem que ter em mente aí quando você vai analisar o comportamento tanto das linhas quanto da superfície. Primeira coisa, ó, primeira delas. Então, vou escrever aqui do lado. Atenção. Ó, o áudio aberto aí. Primeira delas, ó. A linha de força, ela sempre aponta para potenciais menores. Linha de força aponta para potenciais menores. Outra coisa que é importante, pessoal, é o seguinte: a linha de força, quando ela cruza a superfície potencial, não importa qual que seja a configuração de cargas, a linha de força ela vai ser perpendicular à superfície equipotencial. Certo? Sempre, ó, dá para perceber aqui, ó. Opa, estou prendado. Quem que tá falando? Ó, sempre a linha de força ela faz um ângulo de 90 graus com a superfície equipotencial, tá? Deixa eu só voltar para aí para vocês.